Olá, turma, correção da prova dissertativa do dia 14 de novembro, segunda questão. Item A. Preencha a tabela, esboce o gráfico e dê o conjunto imagem da função f de x igual a meio elevado a x menos 2. Então essa tabelinha aqui é para ajudar a fazer passo a passo, né? Nossa linha de montagem. Então se eu colocar o x valendo menos 3 na função, ela vai calcular meio elevado a menos 3 menos 2. Então a primeira conta a ser feita é meio elevado a menos 3. Inverte a base, muda o sinal do expoente, né? Vai dar 2 ao cubo, 8, né? Então, meio elevado a menos 3 dá 8. Aí tem que tirar 2. 8 tirando 2, 6. Então, se o x for 3, o y é 6. Se x for menos 3, né? Acho que eu falei 3. Se x for menos 3, o y é 6. Se quiser, já pode colocar esse ponto no gráfico, ó. Se x for menos 3... o y vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos esse pontinho aqui no gráfico. Ok? A mesma coisa aqui, se x for menos 2, vamos mais rápido. Meio elevado a menos 2, né? Faz com calma também. Mas fazendo aqui já rapidinho, vai dar meio elevado a menos 2. É a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é 4. Então, 4 tirando 2 dá 2. Se x for menos 2... a imagem será 2. Se x for menos 1, vai ficar meio elevado a menos 1 é 2, tirando 2, 0. Então, se x for menos 1, a imagem é 0. Vai ficar bem aqui em cima do eixo. Ok? Se x for 0, meio elevado a 0 dá 1. 1 tirando 2, menos 1. Então, se x for 1, se x for 0, se x for 0, a imagem vai ser menos 1. Então, se x for 0, a imagem é menos 1. Se x for 1, meio elevado a 1 vai dar meio, vai ficar meio menos 2. Meio menos 2. Ou se quiser, você pode escrever que meio menos 2 é menos 2 mais meio. E se quiser fazer a continha, né, isso aqui vai dar menos 3 sobre 2. Mas nem precisa, ó, é legal olhar para essa parte aqui. Menos 2 mais meio, porque isso fica fácil de marcar no plano cartesiano. Então, se o x for 1, o y vai ser esse número aqui. Menos 2 mais meio, menos 1,5. Ó. Então, se x for 1, o y vai ser... aqui está o menos 2, ó. Então é o menos 2 mais meio. Então você vem até o menos 2 e depois sobe meio. Vai estar aqui. Tá? Isso aqui é meio. Então menos 2 mais meio. Menos 1,5, né? Ok? Se x for 2, meio ao quadrado é 1 quarto. Então aqui nessa mesma conversa, ó, menos 2 mais 1 quarto. 1 quarto menos 2. Então o y vai ser o menos 2, aumentando 1 quarto. Então você vai até o menos 2, quando x for 2... menos 2 mais 1 quarto, que é metade do meio. E se o x for 3, meio ao cubo é 1 oitavo, menos 2 mais 1 oitavo. Então, 1 oitavo acima do menos 2. 1 oitavo é metade de 1 quarto. Então, se x for 3, a imagem vai ser menos 2 mais 1 oitavo. Então, o gráfico agora é só fazer uma linha que passe aqui, né? Vou caprichar um pouquinho aqui. Então está aqui nosso gráfico. Note que eu não comecei do ponto, né? Eu estou dando a ideia de que ele continua para o infinito aqui, né? E aqui também ele vai continuar para o infinito. Só que ele nunca vai estar abaixo de quem? Se você destacar aqui. Opa. Essa linha aqui, né? Que tem um y igual a menos 2, olha só. Ela vai ser a nossa... isso mesmo, nossa assíntota, né? Eu sei que o nosso gráfico vai estar totalmente acima dessa linha y igual a menos 2. Só que, né, quanto maior o x, mais perto dessa linha ele vai estar. Ok? Então essa é a assíntota dessa função. Então nossa função era... essa aqui é o gráfico da função, meio elevado a x menos 2, que também pode ser escrita assim, né? Menos 2 mais meio... opa, muito feio, né? Menos 2 mais meio elevado a x. Como meio elevado a x nunca é negativo,
o y sempre vai ser maior que menos 2, porque é sempre menos 2 mais algo, ó, ele sempre vai estar acima do menos 2, o y, a imagem, certo? Ele pediu o conjunto imagem, né? Então qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem da função f é do menos 2 até o mais infinito, né? Então esse é o conjunto imagem que ele pediu aqui no enunciado, né? Deu o conjunto imagem. Ok? Então esse foi o 2A. Vamos para o 2B. Preencha a tabela, esboce o gráfico e dê o domínio da função g de x igual a log de x mais 3 na base 2. Então vamos lá? Então mesma história, né? Se você colocar o x... aqui, mesma história? Não, né? Um pouquinho diferente. Note que na nossa tabela a gente colocou aqui 1/8, 1/4, meio, que são os valores que eu sei calcular um logaritmo na base 2. Mas esses valores não são os valores do x, esses são os valores do x mais 3, ó, tem que pensar nele como um todo. Isso ajuda, né, a gente a desenhar o gráfico. Por quê? Porque se eu colocar o x mais 3 valendo 1/8, ele vai calcular o log de 1/8, não precisa do parênteses, né? Vai calcular o log de 1/8 na base 3. Isso vai dar menos, na base 3 não, na base 2. Isso vai dar menos 3, né? Porque 2 elevado a menos 3, 1/8, né? Inverte a base, muda o sinal de expoente, vai dar 1/8. Só que a questão agora é a seguinte, para que o x mais 3 seja 1/8, quanto tem que ser o x? Então note que daqui para cá, você acrescenta 3. Então para voltar, é só tirar 3, né? Então aqui vai ser menos 3 mais 1/8. 1/8 menos 3. Tudo bem? Então, menos 3 mais 1/8 vai dar menos 23/8, né? 8 vezes 3, 24, vai ficar menos 23. Então, quer dizer que g de menos 23/8, ele vai aumentar 3, vai virar 1/8, né? Lembrando que 3 é a mesma coisa que 24/8. Então, ele vai calcular o log de 1/8 na base 2, né? Porque esse cara aqui é o x mais 3. Belezinha? Então vamos lá, mesma coisa para o outro, ó. Então, e aqui vai dar quanto eu apaguei, né? Menos 3. Bom, se quiser já marcar no gráfico, menos 3 mais 1/8. Então, é legal não ter feito essa conta, né? Você pode deixar assim na tabela. Se o x for esse valor, o y vai ser menos 3. Então, note aqui, menos 3 está aqui. E menos 3 mais 1/8, quer dizer, se x for menos 3 mais 1/8, aqui estaria meio, 1/4, né? Vamos aumentar aqui, ó, meio, 1/4, aqui estaria 1/8. Então esse cara aqui seria o menos 3 mais 1/8. E se x for isso, a imagem quanto era mesmo? A imagem era menos 3, o y. Então ele vai estar aqui, né? Você teria que descer até chegar aqui. Belezinha? Continuamos então. Se x mais 3 for 1/4, então você vai pôr 1/4 aqui. Então ele vai calcular o log de 1/4 na base 2, que é menos 2. Mas para que o x mais 3 seja 1/4, quanto tem que ser o x? Então 1/4 tirando 3, né? Então menos 3 mais 1/4. Se você aumentar 3, vira 1/4 que está aqui. Ok? Menos 3 mais 1/4 é esse cara aqui, né? Então se x for menos 3 mais 1/4, a imagem será menos 2. Se x mais 3, com calma, né? Se x mais 3 for meio, ele vai calcular o log de meio na base 2. Isso é menos 1. Então aqui vai ficar menos 3 mais meio. Menos 2,5, né? Menos 1, menos 2, menos 2,5. Menos 3 mais meio. Volta meio aqui. Então se x for menos 1. Se x mais 3 for o número 1, ele vai calcular o log de 1 na base 2, que é 0, né?
E para que x mais 3 seja 1, né? Daqui para cá aumentou 3, basta que o x seja menos 2. Aumentando 3 dá 1, né? Daqui para cá tira 3. Daqui para cá aumenta 3. Então se x for menos 2, a imagem é 0. Se x for menos 2, a imagem é 0. O y é 0. Se x mais 3 for 2, se o x mais 3 for 2, vai ficar log de 2 na base 2, que é 1. Aqui, né, tira 3, vai dar menos 1. Então, se x for menos 1, a imagem é 1. Se x for menos 1, a imagem é 1. Se x mais 3 for o 4, log de 4 na base 2 é 2, né? E aqui, tirando 1, vem para 1 aqui. Então, se x for 1, a imagem é 2. E finalmente, se x mais 3 for 8, quer dizer que ele vai calcular aqui o log de 8 na base 2, que é 3. Mas para o x mais 3 ser 8, o x tem que ser 5. Então, se o x é 5, a imagem é 3. 1, 2, 3, 4, 5. Se o x for 5, a imagem é 3. Então, nosso gráfico estará aqui. Ok? De novo, né? Ele vai para o infinito, ele vai subir aqui até o infinito, mas subir muito lentamente, né? E aqui você tem uma assíntota também. Você vê que você não pode colocar nenhum x menor ou igual a menos 3, né? Por quê? Por causa da condição de existência do logaritmo, né? Então essa é a função y igual a log de x mais 3 na base 2. Lembra que o logaritmando sempre é positivo. Então x mais 3 tem que ser maior que 0 sempre, ou seja, o x tem que ser sempre acima de menos 3. Então você só pode colocar no eixo x valores acima do menos 3. E esse é o domínio da nossa função, né? Então o domínio da nossa função é do menos 3 em diante, né? Até o mais infinito. E essa é a assíntota, né? Essa linha aqui é a assíntota. O gráfico, você pode colocar valores muito perto do x. Então, quanto mais perto do menos 3 você tiver, menor vai ser o valor do logaritmo, né? Ele vem aqui, vai descendo, né? No y ele vai descendo até o infinito, cada vez mais perto dessa linha vertical, x igual a menos 3. Belezinha? Então essa foi a nossa prova. Espero que tenham ido bem. Até uma próxima.